Salve, salve pessoal que acompanha o projeto PRF 99 ou você que está aqui pela primeira vez. E esse é o projeto onde eu vou resolver 99 questões da disciplina de Física preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Tanto vou resolver quanto vou comentar essas questões também. Então como que funciona, se você é novo, está chegando aqui agora, né? Como que funciona o meu sistema aqui? Eu coloco a questão sempre na tela para que vocês possam ver a questão, tentar resolvê-la primeiro, ou pelo menos você ler e entender, falar, ó, eu não tenho nem como começar essa questão, aí você continua o vídeo e vê como é essa resolução da forma mais efetiva que a gente pode fazer aqui para otimizar o seu tempo de preparação e principalmente preparar você para usar esse tempo adequadamente na hora da sua prova. Tá joia? Antes de nós irmos para a questão, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho. Tá? Eu vejo pelas estatísticas do canal que muita gente que acessa o canal não é inscrito ainda. Tá? Então se você não é inscrito, se inscreva. Também vou deixar aí na descrição os meus links para o meu Instagram. Eu tenho 2 Instagrams que você pode me seguir. Tem um canal no Telegram super focado para física e também o meu Facebook. Então você pode usar as minhas outras mídias sociais para acompanhar mais detalhes sobre a física. Beleza? Então vamos lá para a questãozinha aí na sua tela. Quando a gente voltar, a gente vem com a resolução comentada para você. Legal, então veja que a questão fala sobre um movimento que nós chamamos de lançamento oblíquo. Tá? Mas apesar de ser o lançamento oblíquo, o conteúdo que a gente vai usar não é exatamente de lançamento oblíquo. Está mais para decomposição vetorial do que para lançamento oblíquo. Tá? E também para movimento uniforme, que a gente não precisa de tudo que o lançamento oblíquo trabalha para resolver essa questão. Então, apesar de ser uma situação de lançamento oblíquo, ela é um pouco mais simples. Nós veremos lançamentos oblíquos mais para frente, com questões mais elaboradas a esse respeito. Tá joia? Muito bem, o que é um lançamento oblíquo, então? É quando você tem um objeto que ele é lançado com certa velocidade, formando um ângulo com a horizontal, tá? O sentido horizontal é esse aqui. Então, nessa questão, nesse caso, o cara fala que um morteiro lança aí um disparo, né? Um projétil, e esse disparo ele sai com um ângulo de 60 graus do chão a uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, o que vai acontecer? Se vai ser esse morteiro, esse projétil aí vai ser lançado, ele vai fazer esse trajeto aqui, mais ou menos essa trajetória, tá? O caminho que o projétil realiza. Mas poderia ser uma outra situação de um goleiro que chutou a bola no tiro de meta no futebol, por exemplo. Poderia ser um arremesso de um jogador de basquete. São tipos de situações que aparecem bastante em provas. Né? Mas como a gente está preparando aqui para carreiras policiais, né, PRF, então a gente está trabalhando com uma situação mais próxima de um disparo de arma de fogo, alguma coisa envolvendo o conceito aí policial. Mas essa situação pode acontecer de diversas formas, que você pode imaginar muitas aí situações que acontece isso aqui. Tá? Muito bem, e daí ele diz o seguinte, então, que o projétil foi lançado com essa velocidade, que ele forma esse ângulo com a horizontal e que o tempo que ele vai levar para atingir o solo lá é de 8 segundos. Tá? Então ele levou 8 segundos para atingir o solo. E daí ele afirma que esse alcance, que onde ele vai atingir o solo lá, é de 800 metros. Se você não lembra do lançamento oblíquo, tá? Essa distância de onde ele sai até onde ele chega aqui, nós chamamos isso aqui de alcance. Tá? Alcance. E o alcance ele falou aí que é de 800 metros. Tá? 800 metros. Só que isso aqui é a pergunta, ele está afirmando, daí a gente tem que verificar se é certo ou se é errado. Tá? Então, na verdade, isso aqui é um questionamento, é uma interrogação. Então é justamente isso que a gente vai ter que descobrir. Muito bem, o que você pode fazer aqui? No lançamento oblíquo, nesse sentido aqui, a gente tem um movimento uniforme. Tá? O projétil está sempre com a mesma velocidade indo para frente. Só que isso aqui é um movimento que acontece em 2 sentidos. Ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para cima no início e depois para baixo. Então, deixa eu guardar meus canetões aqui para ficar um pouquinho melhor a minha explicação. Imagine que minhas 2 mãos sejam as velocidades tanto na horizontal quanto na vertical. Então, inicialmente, o objeto está indo para frente e para cima. É como se fossem 2 objetos separados. Só que isso acontece simultaneamente.
né? Então ele vai para frente e vai para cima, até que atinge o ponto máximo. Do ponto máximo para lá, ele continua indo para frente, mas aí ele desce, né? Então é como se você fosse imaginar vetores, um vetor aqui, outro vetor aqui, né? Ele faz isso até a metade, aqui ele muda o sentido, porque ele está subindo e começa a descer, e daqui para frente ele continuaria indo para a direita, mas descendo. Então, esse movimento na vertical de sobe e desce não interessa para a gente para essa questão, porque a gente só precisa do alcance. Ele falou do tempo para ele atravessar isso aqui. Tá? Então, o que a gente vai precisar pensar? A gente só vai precisar pensar na velocidade nesse sentido. E daí, quando nós temos um vetor inclinado assim, ó, através da decomposição vetorial, nós podemos determinar o valor do vetor na horizontal, do vetor aqui, ó. Aqui a gente chama de componente horizontal. Se você for estudar decomposição vetorial, você vai ver que esse vetor aqui a gente costuma chamar ele de Vx, por causa do eixo x lá da matemática. E aqui o da vertical, só por curiosidade, para esse caso, seria o Vy. Tá? São as duas componentes de um vetor inclinado, que a gente usa isso na decomposição vetorial. O Vx, que é o que a gente precisa aqui, e eu já vou explicar por que você precisa, a gente pode calcular ele assim, ó, Vx é V vezes o cosseno, vou chamar de θ aqui, onde esse θ é o ângulo de lançamento dele lá. Tá? Vx igual a V vezes o cosseno de θ. Se nós precisássemos do Vy, seria V vezes o seno de θ. É a única diferença entre um e outro. Tá? Um é seno, um usa o seno, outro usa o cosseno. A questão nos forneceu tanto o seno quanto o cosseno. Tá? Tem os valores ali, também falou da gravidade. Então eu posso determinar esse valor do Vx aqui, porque eu tenho a velocidade que é 100 e tenho o cosseno de 60 que ele afirmou ali que é 0,50. Então a gente pode calcular isso aqui. Vamos fazer isso. Vx igual a 100, que é a velocidade de lançamento aqui, ó, tá? Vezes o cosseno do ângulo, nesse caso o cosseno de 60, que a questão já falou que é 0,50. E daí esse Vx... 100 vezes 0,50, isso aqui dá 50, tá? É 100 multiplicado por meio. Então, 50 metros por segundo. É a mesma unidade da velocidade. Se a velocidade aqui está em metros por segundo, a gente calculou lá a componente horizontal dela, também é de 50 metros por segundo. Um detalhezinho aqui antes de nós continuarmos. Cuidado, tá? Não é porque o Vx deu 50 que o Vy usou 50. Tá? Essas duas componentes não são necessariamente a soma. Isso pode acontecer em um caso particular, tá? Mas em alguns casos particulares. Mas não é a situação aqui. Tá? Então já adianto isso. Mas a gente não vai precisar do Vy, repito essa situação também. Pessoal, olha só o que está acontecendo aqui então. Eu tenho uma velocidade constante, tá? Na horizontal aqui, eu sei que ele está sempre com essa velocidade. Portanto, é um movimento uniforme e é retilíneo. Então, é um movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, esse sentido aqui, um MRU, onde eu tenho a velocidade que ele vai o tempo todo e o tempo que ele leva para fazer esse percurso. Será que eu posso calcular o ΔS aqui, o deslocamento? Eu posso. Tá? Ou pela equação das posições, ou pelo método que eu vou fazer, que eu acho mais fácil, que eu já expliquei em outros vídeos anteriores, aí, por que a gente pode usar a velocidade média. Tá? Então, se nós pegarmos a fórmula de velocidade média, que é ΔS dividido por ΔT, tá? Eu tenho a velocidade em todo o percurso, que ela é constante, então pode ser considerada a velocidade média, não tem problema nenhum. Eu tenho o tempo que ele leva para percorrer esse percurso. E se eu tenho o tempo e tenho a velocidade, eu tenho isso e tenho isso. Tenho a velocidade média e tenho o ΔT. E daí eu posso descobrir o ΔS. O ΔS vai ser justamente a distância aqui, aí eu verifico. É 800? Opa, então tá certo. Não é 800? Então tá errado. Tá? Matamos a questão usando a fórmula de velocidade média. Fazendo essa substituição, Vx é 50, né, que é a velocidade média. O ΔS aí é o que a gente quer saber. Poderíamos até chamar de alcance, geralmente a gente usa a letra A para alcance. Tá? Posso deixar ΔS, tanto faz, é uma questão só de nomenclatura e de notação. E o tempo, 8 segundos. O 8 está dividindo aqui, passa multiplicando lá. Então, ΔS igual a 8 vezes 50. 8 vezes 5 é 40, com mais um zero, 400. Tá? Como a velocidade estava em metros por segundo e o tempo em segundos, então o resultado aqui, como é uma distância, um deslocamento, vai dar em metros. Então, 400 metros, esse é o deslocamento do projétil. E a questão fala que
o alcance, né, do morteiro ali é de 800 metros, portanto, o que ele tinha dito está errado, a questão está errada. Tá? Não é certo, é errado. Ele poderia, no lançamento oblíquo, pedir outras coisas aqui, só para eu complementar um pouquinho para você. Por exemplo, poderia pedir o tempo para atingir a altura máxima, poderia pedir qual é a altura máxima, certo? E, entre outras coisas, qual a velocidade em um determinado ponto aqui no meio do caminho, e daí nós precisaríamos calcular esse VY, mas não é o caso dessa questão. Tá? Eu coloquei justamente uma questão de lançamento oblíquo que usa só uma parte do lançamento oblíquo para que a gente trabalhe com isso aos poucos. Tá? Então tem essa questão, mais para frente nós teremos, né, nós estamos só na 12ª questão de 99 que eu vou fazer para você aqui, então teremos várias outras oportunidades aí para nós trabalharmos com lançamento oblíquo de forma um pouco mais elaborada. Tá? Então se você entendeu isso aqui, achou fácil, tranquilo demais, ótimo, teremos questões mais elevadas para você. Se você acha que isso aqui já está hard, está difícil demais, tá? A gente está começando relativamente devagar. O que eu sugiro que você faça, caso você não tenha entendido direito ainda o contexto do negócio aqui? Que você estude principalmente decomposição vetorial, primeiro de tudo. Que você entenda a velocidade média, estude o movimento uniforme, porque foram as coisas que a gente usou aqui. A gente usou decomposição e velocidade média, ou movimento uniforme. Aí depois você vai lá estudar o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo dentro da cinemática é talvez o conteúdo aí mais complexo, que tem mais detalhes, mais difícil, é justamente o fim da cinemática. Tá? Então não se preocupe muito com o lançamento oblíquo nesse momento, mas se preocupe em saber bem decomposição vetorial. A minha intenção principal para essa questão é que você desenvolva a habilidade de calcular as componentes e entenda para que ela serve. Tá? Para que serve decomposição vetorial? Ela serve justamente para esses tipos de situação. Não só para lançamento oblíquo. Tá? Em outros casos acontece isso também. Mas esse é um exemplo muito interessante. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o likezinho aí. Como eu disse antes, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações para que você tenha acesso aos vídeos novos. Acompanhe as nossas mídias sociais, todos os links estão aí abaixo para você. Espero que você esteja gostando do nosso projeto, acompanhe todos os outros vídeos e os que virão também. É isso que a gente espera, tá? Que você nos acompanhe aí para te preparar da melhor forma possível. Um grande abraço e até a próxima questão.